O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou o filho e uma ex-esposa a pagarem pensão alimentícia ao pai e ex-marido. Como ele tem problemas de saúde, a Justiça entendeu que ele tem necessidade. Mas em que situações essa pensão é devida? Situações como essas são comuns? Para tirar nossas dúvidas, nós convidamos a advogada Suzana Bruno Brito, que é especialista em direito de família. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Vou repetir essa pergunta que eu já fiz agora quando eu chamava a reportagem em entrevista com a senhora. Essa decisão é comum, esse tipo de decisão? O filho e a ex-esposa terem que pagar para o pai e ex-marido? Bom, comum na medida em que há uma necessidade dessa pessoa em receber um auxílio financeiro para poder manter a sua subsistência. Então, na maioria das vezes, as pessoas elas são capazes e aí o motivo pelo qual a gente não tem aí de uma forma corriqueira a condenação dessas verbas alimentares. O que é observado numa situação como essa pela Justiça? Bom, no primeiro momento tem que se observar um binômio possibilidade e necessidade, possibilidade de se arcar com o pagamento desses valores, e a necessidade da pessoa que está pleiteando em receber essa verba alimentar. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração também seria a questão da razoabilidade. Os valores eles têm que ser razoáveis, eles têm que ser condizentes à possibilidade e à necessidade. Como é que a gente vê muito a questão da pensão alimentícia para o filho que é menor de idade? Se ele fica com a mãe, geralmente o pai paga a pensão alimentícia, como é que fica a questão da guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada, ela não vai impedir que haja o pagamento dessa pensão. A guarda compartilhada, o que a gente observa é que há a fixação do domicílio do menor com um dos genitores, com a mãe ou com o pai, num primeiro momento, assim, estabelecida a família. Se essa criança fica com a mãe, o pai tem por obrigação, mesmo sendo guarda compartilhada, ele tem por obrigação prestar o dever de alimentos. Em nenhum momento há a impossibilidade da cobrança desses valores. Se não houver filhos, como é que fica essa questão? Tem pensão ou não tem pensão? O que é observado nessa hora? O fato de ter filhos ou não, ele vai ser irrelevante para o pagamento dessa pensão quando ela é devida entre os cônjuges. Então, aí a gente não está falando da pensão que é devida ao filho. A pensão devida ao filho é decorrente do grau de paternidade ou maternidade do genitor com o menor. O outro ponto é quando a gente fala que é devido o valor dos alimentos em relação aos cônjuges ou, aí como foi colocado na reportagem, o ex-marido. Vamos supor, vamos uma questão prática, assim, a mulher trabalhava em casa, era dona de casa e o marido era o provedor do lar, ele trabalhava e trazia esses recursos para dentro de casa. Quando eles se separam, esse marido tem que, por um tempo determinado, pagar a pensão para essa ex-esposa, é isso? Os tribunais eles vêm decidindo que esse pagamento de pensão entre cônjuges ele vai acontecer num primeiro momento de forma temporária. Então, o que se estabelece é algo assim que é padronizado, mas não que deve ser seguido à risca, porque vai depender do caso concreto, de ter o pensionamento em mais ou menos um valor, assim, um período de 6 meses. Agora, vai depender do caso concreto, porque se a pessoa ela comprova que ela tem a necessidade de receber esses alimentos em decorrência de uma doença e essa doença ela não tem cura, a gente já não vai falar de um tempo, de um prazo pré-fixado para o pensionamento. E aí a gente vai falar de uma pensão vitalícia. Voltando a falar na questão de existirem filhos aí numa relação, outros parentes podem ser obrigados a pagar essa pensão, tipo avô até um tio? Pode. A gente tem, num primeiro momento estabelecido na lei, que o grau mais próximo de parentesco ele vai excluir o mais remoto. Então, como por exemplo, a gente, num caso concreto, o pai ele tem por obrigação prestar os alimentos. Na impossibilidade desse pai prestar, o avô vai prestar. E aí a gente pode atingir, inclusive, os colaterais, os irmãos. Tá ótimo, doutora Suzana. A gente ainda tem várias dúvidas sobre esse assunto. Só um minutinho, por favor, a gente vai para o intervalo, já volta. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Suzana Bruno Brito, que é especialista em direito de família e hoje conversa com a gente a respeito de pensão. A senhora já disse que em alguns casos a mulher pode pagar pensão
para o ex-marido, e o ex-marido pode pagar pensão para a ex-mulher, dependendo da situação. Essa necessidade de um dos dois, se ela vier a surgir anos depois, por conta de uma doença, ainda é devida? Ainda é devida, mesmo havendo o rompimento aí da relação conjugal, ela, anos após, ela ainda pode ser pleiteada pelo ex-cônjuge. Mesmo se a pessoa casou de novo, daí não? Não, aí a gente vai ter, aí abre um outro precedente, porque aí a questão é a seguinte: até que ponto o valor dessa pensão que está sendo paga, né, ela traz aí um benefício que não pode ser suprido pela concepção do novo matrimônio. Nós tivemos há algum tempo atrás uma decisão do STJ exatamente nesse sentido, de manter a pensão de uma ex-mulher, mesmo ela contraindo nova relação conjugal, né? Porque a relação conjugal que foi adquirida anteriormente, ela é uma relação com uma pessoa de poucas posses, e aí o valor pago por pensão era ainda necessário, ela ainda necessitava desses valores. Doutora, e como se dá o cálculo desse valor? Muita gente pensa sempre numa porcentagem de 30%, às vezes para pensão alimentícia de filho, né? Mas isso não existe na verdade. Não. Como é calculado isso? De acordo com a análise desse trinômio, a possibilidade, a necessidade e a razoabilidade. Né? Então, quando a gente trabalha a necessidade de uma criança que é doente, que ela precisa, que ela gasta um valor muito elevado com medicamento, ela tem uma alimentação diferenciada, ela pode ter um percentual de pensão maior do que o irmão. Então, dentro de uma mesma relação familiar, a gente pode ter um filho recebendo um percentual maior do que o outro. Por quê? Porque a necessidade dele é maior do que o outro. Então, a gente tem mais ou menos um parâmetro que é utilizado no valor aí de 20% para um filho e 30% para dois. Né? Mas se a gente for nessa crescente, se tiver 5, 6 filhos, a gente vai chegar a 60% dos vencimentos do genitor. Então, chega um momento que a gente tem um teto, e a gente vai observar também a necessidade de quem pleiteia os alimentos. E essa pensão, ela pode ser substituída por um pagamento de escola, por exemplo, de um curso, ou dos próprios alimentos entregues em casa? Pode ser substituído? Pode. A gente tem aí duas espécies de alimentos, que seria os alimentos in natura, que é exatamente esse a que você se referiu, né? Que aí a gente tem a possibilidade da pessoa efetuar o pagamento, comprar, fazer a compra do mês, pagar o plano de saúde, pagar a escola, comprar a vestimenta e entregar para a criança, ou então o pagamento em espécie. O Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, ele oferece uma resistência muito grande para se ter a condenação de pagamento somente in natura. Então, ele coloca que, ainda que seja um percentual pequeno, há necessidade do pensionamento pela modalidade aí dos alimentos em espécie. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a doutora Suzana Bruno Brito, que é advogada, especialista em direito de família, e conversou com a gente hoje a respeito do pagamento de pensão. Obrigada pela participação. Até uma próxima.